Oi, turma. Por que consideramos que a filosofia surge na Grécia por volta do século 7 e 6 a.C.? Por que não consideramos a chamada filosofia oriental, forma de pensar dos orientais, como filosofia? Quais os fatores que contribuíram para o surgimento da filosofia na Grécia? Existe uma relação entre a filosofia e a forma de pensar o mundo que antecedeu o pensamento filosófico? Para chegarmos até aqui, foi necessário o entendimento do conceito de filosofia desenvolvido na aula anterior. Para evitar um conhecimento fragmentário, nossas aulas possuem uma trama que busca, além da integração interna de pensamentos, uma correlação com toda a área do conhecimento. Vamos agora procurar entender como a filosofia surge em nosso meio e passa a definir o modo, a forma de como pensamos o mundo até os dias de hoje. Então vamos lá, vamos continuar a nossa jornada pelo conhecimento. Para compreender melhor a questão da origem da filosofia, será necessário conhecer alguns pontos importantes da história da civilização grega. Como a região da Grécia foi povoada, quais os povos que formaram as primeiras civilizações na Grécia e quais foram as suas trajetórias. Não faremos um aprofundamento dessas questões, bem porque esse não é o nosso papel. Vamos apenas fazer uma breve contextualização. Mas quem se interessar em aprofundar nesses assuntos, basta uma rápida pesquisa na internet e terá muitos resultados. Então, vamos voltar ao século 20 a.C. Este é o período conhecido como o período pré-homérico. Este é o primeiro período da série de 4 períodos que possui a clássica divisão da história da Grécia Antiga. É o período que corresponde à formação do povo grego. Foi caracterizado pela invasão dos povos indo-europeus, os arianos, pela península dos Balcãs e resultou na formação de 2 grandes civilizações, a cretense e a micênica. Os cretenses formaram uma civilização que se desenvolveu na ilha de Creta, no mar Egeu. Era formada por diversas aldeias espalhadas pela ilha e caracterizadas pela construção de palácios. Viviam praticamente da agricultura e do comércio dos produtos que produziam. Eram grandes navegadores e estabeleceram este comércio em toda a região do mar Egeu. Porém, essa civilização entrou em colapso e, somados a uma série de fatores naturais, terremotos, maremotos e erupções vulcânicas,
ficou enfraquecida. Por volta do século XV a.C., os micenos, povo da cidade grega de Micenas, que possuíam grandes fortalezas e um grande número de guerreiros, conquistaram Creta e absorveram a sua cultura. A estrutura dessa civilização micênica estava centralizada na figura do rei, com a sua elite guerreira e sacerdotal. Os micênicos também estabeleceram o comércio em toda a região da Grécia. Mas, da mesma forma, e praticamente pelos mesmos motivos que os cretenses, os micênicos enfrentaram um processo de decadência por volta do século XII a.C., com a invasão dos dórios. E a sua cultura foi absorvida por esse povo recém-chegado à região da Grécia. Estes, os dórios, possuíam uma grande estrutura bélica, com armamentos pesados, feitos de metal e forte tradição militar. Sua invasão provocou a migração da população cretense-micênica para o interior da Ásia Menor, hoje onde fica a Turquia. Este processo de migração é conhecido como diáspora grega, que se caracteriza pela dispersão da população grega e proporcionou a formação de colônias gregas espalhadas por todo o mar Mediterrâneo. Frente a toda essa situação colonizadora, no fim do período pré-homérico, a principal atividade econômica era essencialmente agropastoril, como também o artesanato, voltado para a produção de ferramentas e utensílios para o trabalho agrícola e bem como outros artefatos. A atividade comercial era, em sua grande maioria, local. O sistema político era descentralizado e o poder era exercido pelos chefes de família. O período homérico surge nesse novo cenário social, político e econômico da civilização grega. Homero era cego e fazia um grande sucesso na época em que viveu. Não é deste que estou falando. Na verdade, não se tem muita certeza se realmente Homero existiu, mas dizem que foi ele quem compôs as duas maiores epopeias gregas, a Ilíada e a Odisseia. A Ilíada narra os acontecimentos da guerra entre gregos e troianos, que termina com a conquista da cidade de Troia pelos gregos. Aquela história do cavalo, presente de grego, dado aos troianos. A Odisseia conta as aventuras heróicas de Ulisses, Odisseu, aquele que teve a ideia do cavalo, o presente de grego. É a história do seu retorno da guerra de Troia para a ilha de Ítaca, sua casa. Por ter se declarado um homem superior aos deuses, foi condenado por Poseidon a nunca retornar para sua casa. Foram 10 anos para que Ulisses conseguisse voltar para sua família. Existe um motivo que justifique o critério para considerar o período que compreende o intervalo do século XII ao século VII e VI a.C. como período homérico. Afinal de contas, o que sabemos sobre Homero é o que foi testemunhado por outras pessoas. Heródoto, por exemplo, historiador grego, fala que Homero viveu por volta do século IX a.C. Mas também se estima que ele tenha vivido em uma época mais próxima da Guerra de Troia, no século XI a.C. Tem-se que Homero era um rapsodo, um certo tipo de poeta popular ou cantor. Os poemas eram cantados nessa época. Aliás, esse período é marcado por uma forte tradição oral. Ele viajava pelas diversas colônias gregas, surgidas da dispersão do povo grego durante a primeira diáspora, no fim do período pré-homérico,
Aliás, nessa época, as cidades-estados gregas ainda não haviam sido formadas. Dizem, inclusive, que ele esteve na ilha de Ítaca, onde viveu Ulisses, e lá juntou elementos para escrever os seus poemas. Onde acredita-se também que ele tenha ficado cego. Em cada colônia, ele cantava os poemas épicos, a Ilíada e a Odisseia, para a população dessas colônias e principalmente para os chefes dessas colônias e para a sua elite guerreira. Alguns estudiosos chegam a afirmar que Homero é uma construção, uma lenda, uma personificação legitimadora utilizada para coletivizar a formação e o desenvolvimento da consciência do homem grego deste período. Bem, este é o ponto. Não nos interessa discutir aqui profundamente a existência ou não de Homero. O ponto central de nossa reflexão sobre esse período é a influência que Homero e seus poemas épicos tiveram e têm na formação do homem, principalmente do homem deste período. Essas colônias gregas possuíam uma organização social familiar, conhecida como gênos. Aqui a família deve ser compreendida dentro do seu contexto. As casas eram chamadas de oikos, conceito que se refere ao mesmo tempo à família, ao conjunto de propriedades da família e propriamente à casa. As famílias eram um certo tipo de clã, composta por todos aqueles que dividiam uma determinada terra. Era a comunidade como um todo, era a própria colônia, incluindo os escravos e incluindo inclusive os animais. Essas colônias formavam um sistema fechado, um sistema autônomo e autossuficiente. O trabalho era coletivo e realizado por todos os membros da colônia. O poder era exercido pelo chefe da família, pelo pater, a autoridade máxima dessas organizações, que exercia a autoridade política, militar e religiosa. Este sistema patriarcal possui uma estrutura aristocrata, ou seja, o poder efetivo era exercido por alguns poucos, o pater e geralmente uma elite guerreira. Bom, a aristocracia grega dessa época exercia o poder autoafirmando seus próprios valores. Ou seja, aquilo que era bom, belo, seguia os padrões de vida dessa elite governante e guerreira. O que era valorizado eram as virtudes heróicas dos guerreiros. A honra, a bravura, a coragem, a força e a destreza do guerreiro, a eloquência e a persuasão. O espírito de herói entendido aí como uma fusão entre força e sentido moral. E também era supervalorizado a questão da amizade. Somente é possível alcançar a boa vida quando se segue o modelo apresentado pelos heróis. A verdadeira e maior qualidade de vida tem aquele que age conforme a melhor categoria, a melhor e superior categoria dos heróis. O homem grego desse período, ao ouvir os poemas épicos de Homero, que retratam a cultura da época, que caracteriza a civilização grega deste período, que apresenta a estrutura econômica, política, a estrutura das artes, da educação, dos costumes e da convivência social da época, tem como modelo a ser seguido os atos de extrema bravura e honestidade, sabedoria e senso de justiça próprio dos heróis. O aristocrata e toda a população deste período é estimulada a buscar as virtudes heróicas. Portanto, eis a importância de Homero para este período.
a influência na produção, afirmação e desenvolvimento da consciência de si e de seu lugar no mundo de todos os gregos deste período. E não só deste período, mas a influência que exerce depois na formação do espírito grego dos filósofos do período clássico. E atenção, se liga que é hora da revisão. Oi, turma. Percebi que será necessário dividir essa discussão sobre a origem da filosofia em 2 ou mais partes. Também retomaremos nossas videoconferências onde poderemos discutir melhor esses assuntos. Então, vamos fazer uma breve revisão do que vimos até este momento. Vimos os 2 primeiros períodos da formação da civilização grega para compreendermos em qual contexto surge a filosofia e para respondermos as questões propostas no início da videoaula. O período pré-homérico é o período inicial da formação da Grécia. A ocupação dos povos indo-europeus resulta na formação de 2 importantes civilizações, a cretense e a micênica. A civilização cretense era caracterizada pela construção de grandes palácios e a produção artística e cultural muito forte. Tinha como atividades principais a agricultura, a navegação e o comércio, que se estendeu por todo o mar Egeu. A civilização micênica conquista Creta e absorve a sua cultura. Era caracterizada pela construção de grandes fortalezas e o poder era exercido por um rei e a sua elite guerreira e sacerdotal. Eles mantiveram como principais atividades econômicas o comércio e as navegações. Os dórios, povo de forte tradição militar, invadem a região do Mar Egeu e marca o fim do período pré-homérico, provocando a dispersão do povo grego, que é conhecida como a primeira diáspora grega. Essa dispersão proporcionou a formação de diversas colônias gregas pela região ali do mar Mediterrâneo. Essas colônias eram caracterizadas por formarem uma aristocracia patriarcal, formada pelos chefes de família, o pater, e uma elite que era geralmente uma elite guerreira. Essas sociedades caracterizavam-se por ser um sistema fechado, autônomo, autossuficiente e de trabalho coletivo. Os contos épicos de Homero, a Ilíada e a Odisseia, retratam toda a cultura deste período. Mas o que nos é mais relevante é que esses 2 contos épicos formavam a consciência do homem grego. Eles apresentam um modelo de vida a ser seguido pelo grego, a vida dos heróis, o que solidificava a forma de poder através da autoafirmação desses valores, que são valores da aristocracia, valores que enalteciam o modo de vida das famílias e principalmente daqueles que exerciam o poder. Bem, hoje ficamos por aqui. Continuamos na próxima aula. Até lá!